Bom dia! Sexta-feira, dia oficial da nossa live, às 8 horas da manhã. A gente fez em alguns outros momentos, outros horários, mas é oficialmente às 8 da manhã, nas sextas-feiras. Eu deixei o assunto já fixado aí para vocês. Tô esperando aqui a Karine entrar. Tema muito bom. Oi, Cá, bom dia. Olá, bom dia. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te Maravilha. vendo, te ouvindo. Acho que tá tudo ok. Que Então, tema é esse, né, Cá? olha, eu recebi um monte de coraçõezinhos aqui ontem nos meus stories. Eu também, inclusive de gente me dizendo assim, ó, dá essa live vai ficar gravada, porque eu não vou poder assistir, eu tenho, né, tenho um compromisso e quero assistir depois. Eu falei, não, vai ficar gravada sim, porque Sim, é um assunto que, meu Deus do céu, né, Cá? é. Que a gente começa falando sobre esse assunto? Eu Na até. verdade, não só o assunto, mas o que nós vamos revelar Exato, através da mensagem deste assunto, né? Deixa eu dar perfeito. aqui as boas-vindas a Carla Montenegro. Bom dia, Carla. Carla é uma psicóloga, terapeuta de Reiki, Theta Healing, sei lá, mas Uau! quantas integrativas ela traz, Aham. barras de access, sei lá, uma potência que essa Maravilhosa! mulher tem. Seja bem-vinda, Carla. Carla é uma Seja grande amiga e uma bem-vinda. parceira de trabalho. Que show, que show. Kai, Maravilha. eu tava pensando aqui muito, porque ontem eu recebi vários directs, assim, me perguntando, né? Nossa, que assunto, que coisa. E aí eu fiquei assim, eu, geminiana, né? Que quero entregar tudo, quero falar sobre tudo. A gente tem aqui um tempo limitado e a gente precisa, né? Eu sempre falo assim, eu não faço live para enrolar, eu faço live para entregar conteúdo, para entregar o que as pessoas precisam, né? E tu também, cara, porque a gente tem feito um projeto, inclusive essa live também faz parte de um projeto que a gente vai lançar oficialmente hoje, né? Sim, sim. Então, Grandes surpresas pós-eclipse. exatamente, exatamente. E, cara, a grande verdade é que assim, a gente vive num mundo a gente nunca teve tanto acesso à informação, tanto acesso à tecnologia, tanto acesso à comunicação, tanto acesso a milhares de coisas, e a gente percebe que a coragem ainda é artigo de luxo. A coragem é algo que as pessoas ainda não conseguem tomar, eu digo assim, de tomar e de atravessar, né? De ter coragem de tomar decisões, né? De fazer o que precisa ser feito, Sim. de ir para fora, né? Muito mais do que ir para dentro. A gente sempre fala aqui que o importante é ir para dentro, né? A gente Uhum. procurar dentro da gente para depois ir para fora, Uhum. mas a gente percebe que ainda a falta de coragem é algo que bloqueia, paralisa, enfim. Sim. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode começar já trazendo aqui para o pessoal, Aham. mas eu queria só comentar, né, que a coragem, a palavra coragem, né, vem do coração. E aí, Aham. a maioria das pessoas às vezes tem medo, né, de entrar em contato com o coração, de entrar em contato com o que sente e ser fiel, né, ao que veio no mundo para ser. Então eu queria até que tu comentasse, cá, porque, enfim, né, a gente não é à toa que a gente se uniu. Mas comenta um pouquinho, assim, cá, fala um pouquinho, né, do que tu acredita que impeça, né, essas pessoas de realmente terem contato, assim, com a coragem delas, com a essência, com o coração. Uhum. Você começou falando algo muito importante. A palavra coragem vem do coração. Eu até tenho, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um oráculo que eu sempre acesso aqui, e ele tem uma definição muito legal sobre Hum, coragem. E eu gostaria de iniciar aqui, para a gente falar sobre esse tema, algumas boa. pequenas reflexões
que esse oráculo traz pra gente. Nada melhor do que a gente abrir um oráculo para iniciar aqui. Adoro. Né? É um tema que, acredito eu, nós vamos trabalhar não só num viés de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ou seja, aprofundamento aqui, num viés psicológico, num viés espiritual, num viés energético, mas também num viés prático, Uhum, porque nós estamos falando aqui com profissionais que uhum, estão se posicionando, que estão trabalhando, que estão se profissionalizando, que estão vendendo. uhum. Então, é preciso a gente tornar muito prático esse tema, porque, na verdade, coragem não é um termo abstrato ou terapeutizado, é um termo prático, é um termo vivido. Executável, né? Vivido. Quando você se posiciona aqui, ou quando você vai estar na frente de um cliente, quando você está na frente de um paciente, seja o que for, você precisa de coragem, porque você está se expondo, você está falando o que você sabe, você está se posicionando contra um determinado argumento, então você está suscetível à crítica, está suscetível a julgamento, está suscetível a muitas coisas. Então, Perfeito. aqui eu vou começar por uma leitura, mas eu já quero dizer de antemão, quem está aqui ou quem vai nos acompanhar depois, que a ideia é que a gente faça algo muito prático aqui hoje, né? Sim, saia já com um plano prático do que a gente precisa fazer para, né? Perfeito. E o oráculo começa dizendo exatamente o que você trouxe. Coragem vem do latim coraticum, que significa coração. É quando alinhamos a nossa essência, poder e sabedoria. Essência, poder e sabedoria. Passou um A filme na minha coragem cabeça. é o preço de acreditar na nossa verdade. É um golpe de fé. O ponto de contato entre o desejo e a concretização. Entre um e o outro está somente o tempo divino. Nosso papel é firmar a intenção, focar no alvo e lançar a flecha. A coragem é forjada pela dedicação em reconhecer, libertar e empreender os nossos dons em benefício da nossa jornada. E honrar essa força interior será sempre a nossa maior proteção. A carta da coragem convida quem está aqui assistindo a atender ao chamado do seu coração. É Boa. um convocar a aventurar-se e maravilhar-se com o desconhecido em prol do progresso. Há sempre algo melhor aguardando que transcendamos as armadilhas mentais que sussurram não sermos capazes e não sermos merecedores. Liberte-se das expectativas alheias, do apego às máscaras sociais e das limitações que você mesma criou para você. Desencarcere e banque a sua própria loucura. Respeite seu ritmo, mas não perca oportunidades. Faça o que você faria se não tivesse medo. Atente-se aos sinais da vida que conspiram sempre a favor. Seja leal a você. Lance a flecha a partir do coração, para que sua coragem venha perfumada pela verdade. E confie que você irá aterrissar em solo fértil. Evite expectativas e não se preocupe, pois a flecha segue por si só, sem desvios. O universo recompensa todo ato de bravura com uma honraria preciosa. Conhecer um pouco mais sobre o seu próprio poder. Então, Nossa, coragem, Dani, perfeito, perfeito. fala nada mais, nada menos do que reconhecer o seu próprio poder. Reconhecer o seu poder pessoal. E ao longo do tempo nós fomos aprendendo pelas armadilhas mentais que a gente foi criando, a gente foi aprendendo a se distanciar da sabedoria e do acreditar do seu próprio poder. Então eu acho que a gente Uhum, pode começar por aqui, uhum, porque a coragem não fala de ausência de medo, mas uhum. sobre bancar a confiança de que você vai aterrissar num solo fértil quando você acredita
na sua essência, na sua verdade e no seu poder pessoal. Se Perfeito? não tem isso, não tem como você bancar essa sua loucura do seu Sim. coração, entende? Sim. E uma coisa, Cá, que até essa semana eu tava estudando e eu até tava assim, ó, como eu tô fazendo algumas, né, regravando a minha metodologia, eu entrei em contato, assim, com muitos, né, com muitos materiais que, lá do meu início, assim, que foi o que mudou muito, né, a minha realidade, mudou o meu posicionamento, mudou, enfim, né, mudou os meus resultados. E o que que acontece? Eu lembro que teve uma parte, assim, que eu lembro da autoestima, né? E a gente até conversou, acho que diversas vezes, né? Quanto mais, assim, a velocidade que o nosso negócio cresce é proporcional à nossa autoestima. Então, assim, se hoje, né, a gente não tem coragem, a gente, né, tá passando por um desafio, né? Primeiro ponto, acho que é olhar para nossa autoestima, olhar para o que a gente realmente já entregou na nossa vida, tudo que a gente já fez e valorizar a nossa história, né? Valorizar os pequenos passos, né? Comemorar as pequenas vitórias, porque às vezes eu percebo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade em agradecer. E esse exercício de agradecer, como a gente falou no início, né? Aqui a gente vai passar ferramentas práticas para que vocês entendam exatamente aonde que pode estar isso. Então a gente vai entregar aqui tudo que, né, tiver ao nosso alcance. E o agradecer é uma ferramenta que eu lembro que quando eu comecei a agradecer mais, assim, mais que eu digo, de pegar um caderno e anotar, né? E assim, eu lembro que quando eu comecei, eu começava agradecendo três coisas. E eu já achava assim, ó, uou, três coisas. Aí eu comecei a estudar mais, me dedicar, e aí eu li alguma coisa a respeito de tipo, agradecer 30 ou 40 coisas todos os dias. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu comecei a valorizar cada vez mais o meu poder pessoal. Eu comecei a valorizar ainda mais toda a bagagem, né? Toda a minha essência, tudo que eu era eu digo assim, tudo que eu era no na minha consciência, mas o que eu era fora também. Então, Uhum, isso me trouxe primeiro, uma liberdade de não atender expectativas alheias, né? Não uhum, atender a julgamentos alheios, por uhum, mais que isso aconteça e às vezes é desconfortável, né? A gente receber uma crítica ou alguém, né, falar alguma coisa assim negativamente, só que a gente precisa entender da onde tá vindo essa crítica, né? Se essa crítica tá vindo de alguém que quer te ver crescer, alguém que quer te ver melhor, ou se é alguém que tá só querendo que tu pare. Por quê? Porque tu tá se desenvolvendo a mais do que talvez essa pessoa. Então é importante que a gente tenha clareza de saber sobre isso, né? Porque uhum, nem tudo que acontece com a gente é sobre a gente. Às uhum, vezes é sobre o outro, né? E às vezes o outro em contato com a gente tem algo que a gente precisa aprender, algo que a gente precisa enxergar. E às vezes, quando a gente tem contato com o outro, quando a gente tem contato com o desafio, é aonde a gente aprende. Então, por isso que eu sempre falo, tudo que dá errado na tua vida é culpa tua. Se você se responsabilizar por tudo que acontece, por exemplo, eu quero fazer, né? Aqui a gente tá falando de coragem, né? Não é diferente de ter medo, né? A gente vai continuar com medo, mas assim, por exemplo, para fazer uma transição de carreira, que foi o meu caso, que foi onde eu tive que realmente tomar uma decisão com muita coragem. uhum, Eu busquei exatamente entender quem eu era. Então a gente, que nem eu falei no início, né? A gente vai pra dentro pra depois ir pra fora. Então eu fui buscar quem eu realmente era. E nesse processo existem muitas coisas que eu comecei a entrar em contato com outras pessoas e automaticamente essas outras pessoas, o conflito com essas outras pessoas fez com que eu enxergasse exatamente aonde eu precisava melhorar, aonde as críticas me afetavam, aonde o meu medo ainda me afetava e me impedia de dar passos a mais, porque a gente ter coragem de seguir, por exemplo, fazer uma transição de carreira é algo que é libertador. O poder que tu tem depois de pensar no que tu tá fazendo, da forma que tu tá fazendo, e que assim é uma coisa que não tem como explicar de tão maravilhoso que é. Até acho que é Carla, né, Montenegro, ela falou ali no começo, né?
que, enfim, que é mensagem maravilhosa e exatamente sobre isso, sabe? Sobre a gente entender que a gente vai viver a melhor fase da nossa vida, né? Ela Uhum. colocou ali alguma coisa assim, para quem tem, né, quem realmente Medo vai atrasa para viver a vida da melhor maneira, foi a da mensagem que melhor, ela isso colocou. aí, da melhor maneira. E assim, hoje é realmente, se eu olhar para trás, eu não consigo imaginar Uhum. tendo essa vida que eu tenho hoje. Não É. dá para imaginar, porque eu tava tão presa, tão focada, né, no que eu fazia, da forma que eu fazia, e eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. É importante partir disso que você está falando, e eu vou até abrir aqui uma licença poética de trazer um caso de um mentorado que está comigo. Porque o que acontece? O tema, a gente trouxe aqui um tema, como do que adianta tanta inteligência se a gente tem muito medo, né? Eu tenho um mentorado que está fazendo um trabalho comigo agora, e é muito interessante ver o quanto que ele racionalmente tem um cognitivo, um processo do pensamento, é uma pessoa com excelente poder de execução, é Uhum, aquela pessoa que coloca um objetivo e vai para frente. E ele não tem medo de começar, ele não tem medo de pensar grande, ele lida com negócios com um nível de faturamento uhum, muito alto, uhum, ele tem uma mentalidade ampla, ele tem uma mentalidade que a princípio é bastante abundante, ele é muito visionário, ele visualiza grandes ideias para o negócio dele. Ele uhum, visualiza 3, 4 anos um plano de expansão incrível. Por outro lado, ao mesmo tempo que ele tem essa mentalidade tão abundante, tão visionária, tão expandida, tão a princípio corajosa, ele vem relatando o quanto que ele vem se envolvendo em dinâmicas que parecem ser dinâmicas comuns. Às vezes é uma dinâmica no relacionamento amoroso dele, às vezes é uma dinâmica no próprio trabalho, às vezes é uhum, uma dinâmica na saúde, às vezes é uma dinâmica com as próprias emoções dele, uhum, que leva ele a janelas de perda, um uhum, gasto de dinheiro inesperado. uhum, Às vezes um negócio que estava prosperando, de repente, parece que abre um ralo e aquilo se perde. Negócios promissores, de repente, vem alguém e sacaneia e ele perde tudo. Então, o que eu quero trazer com isso que eu estou falando aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo? A gente, no uhum, nosso cotidiano, como esse mentorado que eu estou trazendo, ele não tem a mínima ideia que o que está fazendo com que ele tenha perdas, mesmo com toda a inteligência, mesmo com todo o pensamento visionário, mesmo com todas as ideias, ele não consegue ter dimensão que o que está lá no fundo, silencioso, rodando no subconsciente uhum. dele de uma forma totalmente, né, desconhecida, Inconsciente. são os medos. E são medos que não são relativos aos medos que ele acredita que ele tem, porque ele pode ter medo de fazer um negócio grande demais do que as próprias pernas dele. Ele pode Uhum, ter medo, às vezes, de negociar com um grande empreendedor. Ele pode ter medo de tomar decisões ou atitudes dentro do próprio negócio dele. Mas ele uhum, não sabe que esses medos do lado de fora só existem porque existe um medo do lado de dentro que ele nunca se permitiu visitar, que uhum, é o medo de fracassar, o medo de não dar conta, o uhum, medo de não se anular, porque ele é um cara que acredita que para ser útil para as outras pessoas, ele também precisa abrir mão de si. E aí a gente já uhum, falou em uma live nossa lá do YouTube, dinheiro é fluxo de vida e exige coragem, porque quando uhum, você se anula, uhum, você está mandando uma mensagem para o universo dizendo: eu não preciso estar aqui, a outra pessoa é mais importante. O dinheiro ouve isso e fala: ok, se uhum, você não é importante, então você não uhum, precisa de mim.
E às vezes as pessoas elas não entendem que os verdadeiros medos e os verdadeiros problemas que a gente vive do lado de fora são um reflexo dos medos que a gente vive do lado de dentro. E esse mentorado que está comigo, ele não tem a menor ideia. Aliás, ele está começando até agora, que ele já está indo já para quase o quinto encontro comigo. Então, a gente está começando a pensar esses assuntos agora. Mas qual é o maior medo dele? Medo de ocupar o lugar dele. Medo de assumir a própria potência. Medo de dizer, eu sou importante, eu importo, eu ocupo o meu lugar. Eu tenho valor, sim, e não significa que ao eu dar valor, eu estou sendo egoísta para outra pessoa, porque às vezes ele se anula para a família, às vezes ele se anula para o amigo, às vezes ele se submete a uma condição até ambientalmente, né, desfavorável, ou seja, ele fala, puxa, eu estava dentro do carro viajando com o cara fumando dentro do carro. Eu falei, e aí? Não, eu não queria, não queria, não queria incomodar, se eu falasse que eu estava incomodado, eu poderia desagradar. O que, que é isso? Onde é que a coragem está faltando aqui? Sim. A gente precisa ter coragem de ocupar o nosso lugar. Sabe? E ocupar o nosso lugar não é só ocupar o próprio corpo. É ocupar mesmo o seu lugar no mundo. Você tem uma geometria sagrada, uma assinatura energética que é só sua. Ninguém tem a sua assinatura Você tem uma energética. missão, você tem um propósito e é aquilo. Você veio no mundo para ser isso, né? Exato. Ninguém na face do universo e dos universos, dos multiversos, ninguém tem a sua geometria. Ninguém tem a sua assinatura energética. Sim. Portanto, quando você ocupa o seu lugar, você não está só fazendo algo para você. Você está fazendo algo para todas as pessoas do planeta. Porque se ninguém tem a sua assinatura, você é esse aspecto de Deus com essa assinatura energética. E quando você ocupa o seu lugar, todos podem receber a reverberação da tua assinatura energética, Perfeito, da tua cara. geometria sagrada. Então, do Perfeito, que cara. adianta você racionalmente ser tão visionário? Do que adianta você ter tanta inteligência? Do que adianta você fazer a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o curso, a formação, a mentoria, né? Eu estou participando de 2, 3 mentorias para fazer meu posicionamento. Do que adianta você saber o que fazer se antes você não consegue simplesmente ocupar o seu lugar para você exercer Exato. esse seu saber com sabedoria, com potência, com verdade, com força? Então não adianta tanta inteligência, tanto curso, tanta formação, tanto livro, tanta orientação, tanta mentoria, se você não consegue ocupar a tua própria assinatura energética. Exato. E aí, esse não ocupar, já para te devolver a palavra para você trazer a sua complementação, em relação a isso. Imagina. Tá Esse não super fluindo, eu tô ocupar, adorando aqui. esse não ocupar tem razões para você não conseguir fazer isso. E às vezes são razões emocionais, às vezes são razões energéticas, às vezes são razões espirituais, às vezes são razões de pura desconexão com o quê? Com o seu coração. Mas como a gente vive num mundo que te fragmenta e favorece tanto o fazer, como por exemplo, Performar. o posicionamento. Quem trabalha, né, com posicionamento, eu ouço tantas pessoas que trabalham, tantos mentores que trabalham com posicionamento, que trabalham com vendas, dizendo no pain, no gain. Se não tem força, não tem ganho, né? Ou então, não importa se você não está achando gostosinho, você tem que ir lá e você tem que fazer. Eu quero te dizer uma coisa. É ótimo que você vá lá e faça, mas
sob que condição, em que estado você está para fazer isso. Porque se você Uhum, está num estado desfragmentado, uhum, em pedaços emocionais, porque é o que eu disse, inclusive ontem, atendendo esse mentorado que eu trouxe aqui. Eu disse, fulano, você não é um dentro da sua casa e outro lá nos seus negócios. Você é o mesmo. mesmo. Com o mesmo estado interno que você é na sua família, é o mesmo estado interno que você trabalha. Uhum, É o mesmo estado interno que você vai ao banheiro. uhum, É o mesmo estado interno que você vai ao shopping comprar coisas. Você uhum, é você. uhum. Você se carrega para onde você vai. Perfeito, perfeito, cara. Então, se você entra com a inteligência, com o fazer, o que eu preciso é mais uma estratégia, o que eu Uhum, preciso é mais, eu vou mais um mentor, porque esse mentor vai me entregar o que eu preciso. uhum, Isso é ótimo, desde que você se pergunte em que estado interno você está. uhum, Olha para você, olha para as suas emoções. Você está procurando mais um mentor porque você está se sentindo ansioso, angustiado, perturbado, triste? Ou você está indo com entusiasmo porque você já está na sua potência, está uhum, alegre, você está se sentindo em você e você vai acessar aquele mentor para que ele transborde mais formas de você transbordar. Você está indo lá para resolver um problema ou você está indo lá para se expandir em toda a potência que você já se vê? Você tá uhum. indo lá porque você tá se sentindo um merda, porque você tá se comparando com outras pessoas, ou você tá indo lá porque você já sabe que você é tão bom que você tem condições de transbordar ainda mais. Uhum. Então, é esse diálogo entre inteligência e coragem, entre sabedoria e potência, entre o fazer, mas também o ser, Uhum. entre você performar. Então, cara, é exatamente isso que eu percebo, tá? Que é um dos maiores diferenciais de quem de fato se posiciona. Porque o posicionamento, ele não é algo que é da noite pro dia, não é uma fórmula mágica que tu toma um copo de água e, por exemplo, tu vai se posicionar. Tu vai se posicionar o quando tu entender exatamente quem tu é e quem tu não é. Porque tu não vai estar agradando os outros, tu não vai estar com medo de incomodar, tu não vai estar com, enfim, com qualquer sentimento de culpa, né? De estar sendo insuficiente ou de estar sendo incapaz. Uhum, Primeiro ponto, né? Olhar para dentro de si, pensar exatamente aonde é, porque assim, óbvio, como tu falou, tem muitas coisas que são inconscientes. Então tu vai precisar de ajuda, tu vai precisar de um profissional que tenha essa qualificação, que possa te ajudar a acessar isso. Porque perfeito. tem muita gente no piloto automático. Tem muita gente achando, ai, mas eu sou procrastinadora, ai, mas eu sou isso, ai, mas eu sou aquilo. E às vezes não é só a procrastinação, não é só a falta de coragem, não é só o medo. São outros atributos, são outras situações que estão lá embaixo do tapete que a gente não consegue enxergar. Então, é por isso que eu hoje não vejo ninguém se posicionando. A grande maioria das pessoas acha que é uma fórmula de bolo. Ah, não, mas eu vou descobrir aqui, eu vou pegar um mapa e eu vou começar a postar e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não é bem assim. Tu precisa antes olhar para uns pontos que eu considero pontos chaves, até porque estava tudo muito fresco na minha cabeça, até porque eu gravei toda a metodologia. Então, assim, existe sim, né, um CPF por trás do CNPJ e é necessário olhar para tudo o que a gente não está vendo, para que a gente se posicione de verdade. E essa questão que tu trouxe de assumir o poder pessoal. Primeiro é a gente entrar em contato com a gente, né? Eu sempre falo que assim, a gente carrega o celular praticamente todos os dias, né? Todos os dias a gente vai carregar o nosso celular, porque ele vai descarregar. Então, assim, ele é um celular, ele é um aparelho, ele vai descarregar. A gente vai tendo acesso a milhares de coisas. Então, assim, é no trabalho, é na vida pessoal, enfim, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente vai recebendo coisas. Só que dificilmente a gente faz essa limpeza. A gente faz tipo assim, esse recarregamento, digamos assim.
Porque é muito Uhum. difícil hoje as pessoas, por exemplo, meditar, as pessoas ficarem em silêncio, né? Silenciar. E isso é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem. Porque quando a gente silencia, quando a gente só fica com a gente, com a nossa, né, o nosso eu interior, a gente começa a escutar algumas vozes, a gente começa a entender coisas que, tipo assim, que estão ali dentro. Então, assim, tu começa a ver o que que é que tá te doendo, te machucando, ou até mesmo o que que é que tá te travando. Tipo, ai, daí vem aquele sentimento, ai, nossa, aconteceu essa situação, e a pessoa fica remoendo, 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 Uhum. remoendo. Uhum. Gente, primeiro ponto, assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade é isso. É saber que Uhum. algumas coisas vão acontecer na nossa vida, mas a gente precisa curar isso. A gente precisa olhar, a gente precisa, eu digo assim, ó, estancar esse sangramento e dizer, Uhum. ok, aconteceu isso, foi ruim, né? Para quem tem algum episódio no passado que às vezes fica martelando, porque eu vejo que às vezes essa falta de perdão, né, essa falta de colocar para fora, muitas vezes impedem muitas pessoas, porque ativa, aliás, impacta na autoestima, impacta, enfim, em vários outros pontos aonde a pessoa não consegue ir para fora. Então ela acaba, tipo, se travando. Então é importante que reconheça isso, que Uhum. trate isso, né? Trate no sentido de aconteceu, aconteceu. O que que eu posso fazer, né? Não adianta a Uhum. gente, eu sempre falo que assim, não adianta chorar o leite derramado. Aconteceram algumas situações e tu vai ter que controlar isso, né? Agora, o pior é tu saber que lá no fundo, né, tu tem o potencial, tu tem assim, ó, meu Deus do céu, eu tô estudando um monte, né? Que é o caso assim do próprio nome aqui da live, né? Eu tô estudando, eu tô me dedicando, eu tô em 50 mentorias, eu tô estudando não sei o quê, eu tô nisso, eu tô naquilo. Só que aí tu não tem resultado. E aí, tipo assim, alguma coisa tá errado, né? Que os resultados falam a verdade. Então, assim, é exatamente sobre isso. É sobre, às vezes, parar e refletir qual é o momento da minha vida que eu estou agora. Já fiz vários cursos, já fiz várias mentorias, eu tenho muito conhecimento, mas eu não tô tendo resultado. Então agora é a hora de tu colocar pra fora isso. Ai, mas eu não sei como colocar, eu não sei como vender, eu não sei como comercializar, ou ai, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? É começando. Aí eu vejo as pessoas assim, ai, mas eu já fiz dois, três vídeos enfim, não vai, não sei o quê. Fala assim, gente, Sabe né? o que eu acho, Dai? Ouvindo você falar aqui, tá me vindo uma coisa. Eu vou falar do jeito que veio, tá? Na Tá. cabeça. Não vou polir as Uhum. palavras, não. Eu vou falar do jeito que veio, porque veio como um impulso de indignação aqui. Sabe o que eu acho? Eu acho que, no fundo, é como se alguma coisa dentro da gente precisasse mexer, mover, sabe, um vômito, de Aham. dizer assim, cara, para de se acomodar achando que a vida de merda é o seu normal. Caramba! Boa. Sabe? Eu falei que eu não ia ser polida nas palavras, porque veio como Sim. um vômito. Porque quando você Aham. está falando aí, é aquele lugar onde a gente fica assim, remoendo. Ai, mas não tá bom. Ai, mas... E aí E é parece que engraçado, você quer resolver aquele cara, negocinho. é Assim, gente, engraçado. dá um grito, assim, para de acreditar Chega, que esta vida medíocre é é o a sua normal. vida. Não é Isso aí, normal ter isso uma aí. vida medíocre, Só entendeu? fazer um parênteses. Ontem uma aluna minha, ela me mandou um áudio, porque a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente tem um encontro, eu acho que é semana que vem ou na outra. E aí eu tava perguntando algumas coisas para ela e ela me disse assim: "Não, dai, porque assim, ó, não sei o que aconteceu, mas assim, ó, eu vomitei tudo. Eu falei, eu peguei né, o fulano de tal lá e falei tudo que eu tava sentindo, não sei o que. Eu falei, é isso. Tipo, tu tomar o teu poder e tu É entender que isso. aquilo não é pra ti, que o que tá acontecendo é uma injustiça contigo e que tu não pode mais aceitar. Então, É assim, isso. não pensa no medo e aí, inclusive, eu lembrei agora de um outro episódio, né, de uma convidada que veio dar uma aula para as minhas alunas e ela disse assim: eu tomei muitas decisões, né, desde que eu comecei. Ela começou o processo comigo lá em 2023. E aí a gente finalizou o processo e ela continuou com o projeto dela. E ela me disse assim, daí todas as vezes que tu me falava, não, tem que fazer isso, tem que fazer, e eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não, isso aí não é pra mim, não, isso aí eu não consigo. E eu mostrava pra ela que sim, que era pra ela. Ela disse que todas as vezes que ela começou a entrar em contato com ela começou a meditar, ela começou a silenciar, ela começou a orar mais, ela entendeu que aquilo era pra ela, sim.
E aí ela começou a tomar decisões mesmo com medo. E ela disse assim, ó, meu Deus, eu tremia. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou sair de um plantão? Como é que eu vou, né, largar um lugar que me paga super bem, mas que não tava me fazendo bem? Mas eu precisava, por quê? Porque aquilo tava me fazendo mal. Então, às vezes, é isso, é a tua vida de merda, é os relacionamentos de merda, é as situações que tu passa e tu acha, não, mas eu vou me acomodar aqui. Como, por exemplo, eu ouvi essa semana alguém falando assim, pois é, fulano de tal, o marido trai, só que aí ela continua com ele porque ela largou o trabalho dela, ela largou a profissão dela, então ela não tem como sustentar. Eu entendo, né? Entendo, só que assim, eu também não compactuo com isso. Porque se tu tá em sofrimento, se tu tá vivendo um relacionamento que é um relacionamento ruim, eu não sei nem por que que eu entrei aqui, mas pra mim sempre me vem as coisas que eu vou falando. Vai Tá num indo, deixa o relacionamento campo. ruim, tá num relacionamento onde tu não tá feliz. Gente, a vida é uma só. E a vida pede coragem, a vida pede que a gente faça o que tem que ser feito, justamente para que a gente viva uma vida plena. Só que hoje, se a gente olhar para nossa vida tá ruim. A gente olhar para nossa vida ruim e pensar que é isso que a gente merece pro resto da nossa vida, isso é muito egoísmo. Isso é muito egoísmo. Tu tem que parar, olhar pra tua vida e pensar assim, gente, a minha vida tá horrível, desse jeito não dá mais pra ficar. Eu preciso fazer mudanças. Eu preciso começar a ajustar. Não é da noite pro dia que tu vai simplesmente, tipo, dar um 360. Mas se Mas tu você precisa entender. começar em algum lugar, né? Exato, mas se tu entender que a autorresponsabilidade de sair dessa vida de merda é tua e de mais ninguém, não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe, como eu já ouvi, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não, não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe, até porque, tipo, né, eu sou filha, digo assim, sou filha de pais separados, nunca tive, né, o contato com o meu pai, assim, presente, nunca tive a presença do meu pai. E mesmo assim, nunca responsabilizei a minha mãe por, enfim, né, inúmeras coisas. E tô aqui, né, tô cumprindo a minha missão, tô vivendo o meu propósito, tô vivendo um dos momentos mais lindos da minha vida, né? Uma das minhas melhores fases. E eu fico pensando, eu disse, gente, isso é pra todo mundo. Todo mundo merece ter essa vida, todo mundo merece. Exatamente, você está falando a palavra merece, porque quando a gente fala de coragem, precisa ter o senso de merecimento, precisa ter permissão interna. E eu tive Coragem que não é trabalhar ausência de muito. medo. E eu tive que trabalhar muito merecimento, muito. Perfeito. E para trabalhar merecimento, você teve que ir lá na sua criança, você teve que ir lá na sua adolescente, você teve que ir lá nas suas crenças, você teve que ir nas heranças herdadas ancestralmente, nas heranças herdadas epigeneticamente. Você teve que ir lá na sua espiritualidade. Você teve que Uhum, ir em vários lugares. Que às uhum. vezes a gente nem sabe que a gente precisa ir Ir. para Exato, resgatar o exato. senso de merecimento, a permissão interna para a Uhum. prosperidade, para a abundância. É isso Então, aí. não é sobre somente fazer, não é sobre somente ter. O ser precede o fazer. E Uhum, tem uma coisa, né, que você traz também nessa palavra merecimento, Dai. O merecimento requer, muitas vezes, que é uma coisa que eu acho que eu já falei para você, uhum, em um dos nossos encontros, que foi algo que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci dessa frase. Muito mais importante do que dizer agora vai, é uhum, dizer agora basta. uhum, Chega. uhum, Dizer chega é assumir muito mais o seu poder pessoal do que você uhum. dizer agora vai. Porque o Exato. agora vai precisa que você já tenha se despido de tudo aquilo que não te serve em termos de Uhum. crenças de incapacidade, de não merecimento, de não permissão da abundância, de crenças de escassez. E que eu vou te falar assim com tranquilidade de todas as centenas de pessoas que já passaram por mim durante Uhum. todo o meu trabalho com desenvolvimento pessoal. Não teve uma que Uhum. não tinha uma dessas couraças para ser liberadas. Sim, Todas, sem sim. exceção. E eu, Todo e mundo tem, né, você, cara? e Todo todo mundo mundo, que está quem fala, aqui.
Quem fala que não tem, é assim, ó, enfim, né? Talvez é um ser de luz muito iluminado, muito avançado, mas assim, Não existe, só o não fato de você existe. estar encarnado no planeta Terra, necessitando funcionar com esta ferramenta chamada mente inferior ou mente do ego, porque o ego Uhum, não é um vilão, o ego é uma ferramenta. Ele uhum, se torna um vilão quando você transforma ele de ferramenta para diretor da sua vida. uhum, Isso é um equívoco, porque o ego ele tem limitações no que ele vê, no que ele uhum. sabe. Então você tem que transformar o seu eu superior, ou seja, a sua conexão direta com o divino que habita dentro de você, e isso não é transferir para Deus a responsabilidade da sua vida, mas reconhecer que ele é você. Então, Uhum. quando você se conecta com o seu eu superior, como diretor da sua vida, o ego, a mente, é uma ferramenta poderosíssima. Porque é através dos pensamentos e dos comandos e da intenção que esse ego emite aqui, nesse mundo tridimensional, que permite você manifestar e criar a sua realidade. A gente vive num mundo de matéria. Por Uhum. enquanto, o planeta Terra ainda não está na quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 12ª dimensão que Noção. criamos só com energia. Não, nós Não. precisamos da Ah, dualidade. Então, o ego é importante, só que o ego não é diretor, o ego é ferramenta. E o exato. equívoco está onde a gente transforma as nossas crenças, os nossos sabotadores, no diretor da sua vida, ele dizendo o que você pode, o que você não pode, o que você consegue, o Isso que aí. você não consegue, Inclusive, né? eu lembrei aqui, cara, de uma ferramenta que foi, eu acho que foi tu que me ensinou, do crítico interno, né? Sim, Então, sim, nomear o crítico interno e assim, sim. e reconhecer quando vem aquela vozinha, quando vem aquela Inclusive vozinha está e nesse fala, livro aqui, ó, é esse Autoestima como mesmo, professor. autoestima, esse mesmo. E eu lembro que tu comentaste, falou assim, não, tem que dar um nome. E eu lembro que, gente do céu, era uma gritaria, assim, da minha cabeça, né? Tipo, não, isso aqui não é pra ti, isso aqui não é nanã, nanã. Até porque eu tratei muitas coisas, principalmente crenças de escassez. E aí a raiz, né, que eu descobri que é a raiz da, da minha família, tipo assim, vem lá da Itália, sabe? Então, assim, dos meus antepassados. Sim. Então, E é muito sobre epigeneticamente isso. você herda nesse campo, né, morfogenético que você tá, é Uhum. inevitável que nos seus genes existam informações que trazem os Trazem. registros sensoriais dessa escassez, tá? Exato. E isso é um ponto que é um dos temas que eu quero muito começar a trabalhar agora dentro desse novo posicionamento que eu trago, que é conectar profundamente essa conexão da nossa genética, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a toda essa informação que está no campo. Ou seja, são informações de ancestralidade, são informações que você carrega de linhas anteriores, né, dessa sua Sim. vida aqui, de linhas paralelas, mas isso aqui é papo mais profundo, né, para uma Sim, outra coisa. inclusive a gente fez essa live para falar sobre, né, a novidade e a gente não falou ainda porque a gente Não, entrega. eu já ia introduzir, eu já ia falar assim, dá, e tudo isso aqui Exato. convida a gente a falar o quê? Vamos então para o nosso ponto mais alto Isso da nossa aí. live hoje. Isso aí. Vamos lá. Essa é o objetivo dessa live é justamente lançar esse workshop que a gente vai dar no dia 28 de março, né? Vai ser o dia todo, vai ser das 9 da manhã, né? Com pausa ali no meio-dia até as 4 da tarde, com o objetivo de falar sobre esses pontos que são mais profundos, que são pontos que a gente não vai conseguir trabalhar aqui, até porque o nosso objetivo é trabalhar com um grupo pequeno para que também a gente possa ter essas trocas, para que as pessoas possam trazer, né, as suas crenças, possam trazer os seus bloqueios, para que a gente possa trabalhar isso de uma forma mais profundamente e é como a gente falou, de dentro para fora, porque a gente precisa do dentro, mas a gente precisa também se posicionar. Então é um workshop completo e vai ser no dia 28 de março, né? E a gente preparou algo assim completamente diferente do que o mercado oferece, né, Cá? Tudo que o mercado oferece hoje é mais do mesmo. É mais do raso. E aí as pessoas, Uhum. elas
compram mentoria, fazem isso e não saem do lugar, não saem do chão porque não conseguem ter contato lá com o profundo. Então, o Uhum. nosso objetivo é esse, né? Então, esse workshop. Depois a gente vai deixar algumas informações, né? Vai deixar mais algumas informações. Inclusive, a gente já tá com o Instagram, para quem não nos segue ainda lá. A gente até nem divulgou nada, né? A gente abriu o Instagram, não postou nada, a gente só deixou lá. Mas aqui a gente vai deixar esse spoiler, porque a gente vai Vou até lançar. deixar aqui nos comentários enquanto Ah, você fala. boa, boa. E esse Instagram, então, é para a gente falar justamente sobre isso, né? Que se chama Mais Negócios, Mais Vida. Porque não existe só o negócio e não existe só a vida pessoal, né? Existe os dois. Então, tá aí o nosso Instagram oficial. E a Uhum. gente, então, reservem a data, né? Save the date, dia 28/3, que é um sábado, o dia todo, para quem quiser avançar mais, para quem quiser aprofundar, né, cara? O intuito desse encontro no workshop que a gente vai fazer, primeiro porque a gente vai trazer profundidades que aqui no online ou mesmo num gratuito não dá para a gente fazer. É uma Uhum, entrega, é um trabalho, na verdade, eu até já tinha te falado, né, Dai? Lá desde sim. 2022/2023, eu iniciei um trabalho ali também muito voltado para empreendedores, para empresários. A minha trajetória pessoal foi me levando para uma necessidade de uma introspecção para que eu pudesse amplificar em outros caminhos energéticos e espirituais dentro de mim, para que eu pudesse estar hoje tendo a condição de entregar para vocês no nível e na profundidade que eu entrego. Então, eu acabei tendo esse lapso, né, temporal em que eu não aprofundei esse trabalho com empreendedores e negócios, mas quando eu comecei a falar sobre isso lá atrás, o meu intuito sempre foi esse. Eu participei de muitos lançamentos, de muitas mentorias, com grandes players hoje, Leandro Uhum. Aguiar e muitos outros. Aham. E eu sempre via nos comentários, na aba onde as pessoas se expressavam, Uhum. que o verdadeiro problema delas nunca estava na estratégia, no conteúdo, Uhum. no que fazer. Nunca é Lógico, isso técnica, nunca é faltava? técnica. Faltava. Às vezes a gente ter uma técnica, a gente ter uma Uhum. estratégia é muito Sim. importante, mas as questões sobre quem você é precedem. Uhum. Uhum. Então, eu vejo como um momento onde essa grande missão que eu também tenho retorna. E Uhum. a minha grande contribuição nesse workshop é trazer um aprofundamento de como o corpo, de como a sua mentalidade, de como as suas questões emocionais, os seus sabotadores, as suas travas, os seus bloqueios, de como a sua regulação energética e mesmo a sua conexão espiritual pode estar interrompendo o fluxo de prosperidade, o fluxo de abundância, o fluxo de uma vida que não seja mais essa vida medíocre, essa vida rasa. O meu Perfeito. objetivo hoje é fazer com que as pessoas desenvolvam capacidade de autodomínio das Uhum. suas próprias emoções, do seu próprio pensamento e encontre com o seu próprio poder pessoal para que elas tenham de volta nas mãos a capacidade de construir de verdade uma vida que faz sentido para elas. E Uhum. um negócio que faz sentido para elas. Se você é um Perfeito. profissional autônomo, se você é um empresário, se você é um empreendedor, você conduz o seu negócio, você também é o seu próprio negócio. Portanto, investir na sua realidade, no que você faz, no que você trabalha, necessita investir em você. E Uhum. também, mesmo aquelas pessoas que estão se vendo que onde estão hoje não são empresários, não são empreendedores, não são profissionais autônomos, mas não está se vendo caber na vida que estão levando. Se Uhum. você não está se vendo cabendo na vida que você está levando, você precisa saber algo que você não sabe que você está Não sabe. precisando saber. E Exato. esse workshop que a gente vai fazer, né, como você, Dai, colocou aqui, vai Sim. ser de 9 às 4 da tarde, com 1 hora de almoço, no dia 28 de março. Ele tem a intenção de ser profundo mesmo, e aqui eu vou me dar a possibilidade de falar um pouco até das linhas que a gente vai trabalhar. Eu vou trazer Sim. questões
da própria terapia cognitiva comportamental, das constelações sistêmicas familiares, da física quântica aplicada ao autoconhecimento. A gente vai falar sobre um pouco da epigenética, ou seja, essa herança que a gente herda de outras pessoas, como é que isso acontece. A gente vai aprofundar também em questões relacionadas a você se entender como o seu corpo funciona, como se regula ou desregula energeticamente. Como é que essa desregulação energética afeta teu desempenho, tua performance, teus pensamentos? Se você está triste, ansioso, com raiva, com medo, aonde é que isso também está reverberando em Afeta no bloqueios negócio. energéticos para você? E a gente também vai falar um pouco sobre o pilar da espiritualidade, de reconectar vocês com a Isso aí. essência, com o divino que vocês são. Então, é um workshop que visa trabalhar negócios, mas ao mesmo Uhum. tempo, Sim, vida. sim. Então, ao E a mesmo tempo que a parte gente é quer mais negócios, é isso mais aí, vida. mais vida, exatamente. E o ponto que eu vou trabalhar é justamente isso. Eu vou trabalhar também com esses pontos da espiritualidade, do autoconhecimento, mas também como que a gente comunica isso para fora, como a gente coloca para o mundo. Porque assim, de repente a gente já tem uma rede social, a gente está lá comunicando, mas a gente não está tendo resultado. Alguma coisa tem de errado. O que que é que está faltando? Então a gente vai, inclusive, eu estava até aqui pensando, cá, que a gente pode entregar até uma análise, né? Uma análise de perfil ali ao vivo para que as pessoas entendam exatamente o que que é necessário. Que inclusive eu vou entregar uma análise de perfil depois aqui da live, que enfim, precisava de um voluntário para a gravação, e aí eu já vou aproveitar e já vou compartilhar aqui também. Mas eu tenho um destaque que tem ali essas análises de perfil também gravadas, né? Que eu já fiz. Então, assim, o objetivo é que a gente olhe para nossa vida de uma forma profunda, mas que a gente olhe também para o nosso negócio, para o nosso modelo de negócio, para que a gente também tenha esse retorno, porque sim, a gente precisa do retorno também, né? A gente precisa Sim. fazer dinheiro. O E aí, nosso trabalho é a nossa forma de se expressar no mundo também, exato, né? exato, e é o dar e receber, a gente precisa receber, né? É isso, Dai. É isso Eu aí, cara. penso que esse 28 de março vai ter uma força incrível. E só quem tá Vai. lá com a gente, quem estiver lá, vai saber, vai Isso aí. entender o Isso que aí. que é. Isso aí. Eu posso dizer, tudo que eu me proponho a fazer, eu Uhum. mergulho de cabeça e coloco todo o meu coração, Idem, toda a minha potência. idem. Então, o que eu posso dizer é que o melhor do que eu posso entregar para vocês, dentro dessa oportunidade que nós teremos nesse 28 de março, será feito. E quem Isso está aí. aqui, que segue a Dai, mas não me segue, meu Instagram está aqui, meu canal do YouTube Isso é o aí. mesmo, Karine Baile, eu espero vocês também. Tá Isso bom? aí, gente. E assim, a gente vai deixar, eu vou deixar na legenda dessa live, né, algumas instruções, mas assim, quem tem interesse nesse workshop, a gente vai lançar tudo no próprio Instagram, né, do Mais Negócios Sim. e Mais Nós Vida. vamos abrir aqui uma lista de espera, né? Isso Um aí. grupo de lista de espera, né, Dai? Isso aí. Então, assim, me chama ou chama a Karine no No direct direct. e a gente vai colocar nessa lista de espera. A princípio, né, a gente era para ter lançado já hoje, né, toda a plataforma ali, mas a gente realmente é aquela coisa, a gente decidiu tirar do papel e a gente também conta com outras pessoas, então não é só sobre a gente, né? Mas Sim. assim, ó, perfeito. Carla, ó, já vou botar a Carla na lista de transmissão Espera. nossa. Isso aí, qualquer coisa depois ela, Carla, se tu quiser me mandar o teu contato ou mandar para Karine, né? Sim. O teu telefone, que daí a gente já coloca na lista de espera. E para quem vai assistir essa live gravada, gente, é uma oportunidade de você olhar para onde você não tem nem ideia que talvez possa estar, né? Essa sua falta de coragem, que é o assunto dessa live. Então, É isso. assim, Cá, mais uma vez, muito obrigada, né, por toda a tua entrega, por toda, enfim, né, a tua luz, eu diria. E obrigada por todas as pessoas que nos acompanharam. Carla, em especial, que estava sempre trazendo ali. A gente A até nem Carla é conseguiu. uma amada. A gente até não conseguiu ler todos os comentários, né? Mas enfim, Ela foi é de muito linda. valor para nós. Sim. E é isso, né, Cá? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Dai. É uma honra poder estar partilhando tudo isso aqui que também é do meu aprendizado com você. Eu volto a dizer, o seu trabalho me complementa, o meu trabalho te complementa, é incrível
como que a gente consegue fazer uma dança tão bonita entre os Sim, nossos servir, entre sim. as nossas entregas. E é uma honra ser uma parceira de trabalho sua nesse projeto. É Nossa, equipe, igual, tá? igual, igual, Gratidão. sem palavras, sem palavras. Um Ai, beijo, gente, gente. Esperamos vocês beijo. na lista de espera. Nos mande Isso direct. aí, Estamos nos mande esperando direct. vocês, tá bom? Exatamente. Um Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau, Beijo. Dai. Tchau.